Olá, pessoal, boa noite. Oi, Cá, boa noite. Oi, boa noite. Muito bom. Bom, pessoal, a turma está chegando aí. Hoje nós temos uma participação especial aqui na nossa live, no nosso bate-papo dominical, né? É, que é a Camila Casaletti. Já vou apresentar ela para vocês. Estou só esperando o pessoal terminar de entrar aí. Nós temos, então, feito já alguns domingos essas nossas lives, esses nossos espaços de debate sobre o mundo da espiritualidade e a conexão com a saúde, né? E em vários âmbitos, a gente tem feito aí uma caminhada ao longo de várias temáticas e hoje nós chegamos numa temática que eu acho que é fundamental e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é essa interface entre a espiritualidade e a saúde mental, né? Então, eu queria apresentar para vocês a Camila. Então, a Camila, ela é uma grande amiga que participou com a gente da fundação do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Ela é terapeuta ocupacional de formação, tem mestrado na área de saúde mental e com interesse particular em espiritualidade, e hoje trabalha na Universidade Federal de São Paulo, né? E participou com a gente, está participando com a gente de um projeto enorme de lançamento de um tratado de espiritualidade e saúde, que, se Deus quiser, até o final do ano a gente vai ter a felicidade de publicar, né? Se as revisões gramaticais nos permitirem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Cá, boa noite, super bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite nessa noite fria que a gente queria estar tomando uma sopa e curtindo um bom vinho. Obrigada pelo convite. Cá, eu queria comentar, assim, começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você. Por que você acredita? Quando a gente fala de espiritualidade, é natural que a gente caminhe quase sempre por uma certa temática de esperança, de força interior. Então, a gente caminha por uma série de conceitos que muitas vezes encostam, quer dizer, permeiam a saúde mental, mas não, a gente acaba não aprofundando esse debate. Resumidamente, como é que você acha que a saúde mental é influenciada e influencia a espiritualidade? Como é que funciona a conexão entre essas duas esferas do ser humano? Uhum. Bem, esse é um assunto aí bastante complexo. Vou começar aqui um debate, né? Porque assim, você buscar saúde mental seria buscar bem-estar, buscar modos de viver que suportem, que apoiem a gente em situações de adversidade, nos ajude em processos de mudança, nos ajude em processos de produção da subjetividade. A saúde mental, a clínica da saúde mental também proporciona para a gente um papel fundamental para um encontro para além de sintomas psicopatológicos, né? Quando a gente fala de saúde mental, não é só psicopatologia, vai além Sim. disso. São formas das pessoas desenvolverem suas potencialidades, seus recursos de enfrentamento, formas de obter alívio. E eu acho que a questão da espiritualidade e da saúde mental se tocam aí. Muitas pessoas se voltam para a sua religiosidade e espiritualidade como forma de enfrentar os seus problemas, as adversidades, as situações difíceis da vida, um adoecimento, por exemplo. Eu acho que na nossa atualidade, né, há um sentimento muito frequente aí de vazio existencial, né, que apesar dos avanços tecnológicos, avanços sociais, as pessoas continuam sentindo. E o próprio Viktor Frankl, né, que é um autor muito conhecido, ele fala assim que a questão da experimentar, né, ter uma experiência espiritual faz parte de encontrar, né, ter a possibilidade de você encontrar uma vida com mais sentido. Então, acho que o assunto começa por aí. Eu acho que o assunto começa por aí. Eu dei uma fuçada aí, fui bem curiosamente nadando um pouco nesse campo da saúde espiritual,
e a saúde no campo da saúde mental. E aí eu encontrei assim, uma série de estudos que voltam tanto para a influência da espiritualidade em situações patológicas, como você disse, mas também uma influência da espiritualidade sobre aspectos positivos da saúde mental. Só para fazer uma olhada geral naquilo que encontrei, tem uma revisão sistemática de 2000, do ano 2000, que está nesse livro, Medicina, Religião e Saúde, do Harold Koenig, que ele diz o seguinte, que ele pegou 93 estudos que tentavam correlacionar depressão com a espiritualidade ou religiosidade, e ele encontrou que 63% desses estudos mostravam uma influência positiva da religiosidade sobre a depressão. Seja que os quadros depressivos eram mais suaves, seja que eles se recuperavam mais rapidamente, mas, quer dizer, ele encontrou uma relação positiva, uma associação positiva entre essas duas coisas, né? No sentido de que aparentemente, pessoas mais religiosas ou espiritualizadas tendem a ter quadros depressivos menos intensos ou tendem a ter menos depressão. Você consegue, na sua prática, naquilo que você vivencia, construir essa ponte também? Você vivenciou isso? Como é que isso se organiza para você? Sim, quando a gente está falando mais da saúde mental, mais essa área de psicopatologia mesmo, o que a gente Sim. observa são muitos estudos realmente que apontam assim, as pessoas que são mais religiosas ou que, enfim, seguem um caminho espiritual, elas podem até adoecer, né, como você disse, mas elas tendem a se recuperar mais rápido, elas têm mais fontes de enfrentamento, né? Então, é isso que a gente observa. Na minha prática profissional, eu observo bastante isso. Embora ainda haja muita resistência por parte dos psiquiatras, dos profissionais de saúde mental como um todo, em abordar esse assunto, né, com o paciente. Mas eu acho que quando a gente consegue incorporar essa dimensão no cuidado do paciente, isso é muito mais proveitoso, diria assim. Isso é muito mais eficaz para a recuperação do paciente. Isso faz muito sentido, porque a grande parte da nossa população é religiosa, né? Ou ao menos acredita em Deus. Então, não é de se admirar que as pessoas se utilizem disso para, como eu disse na primeira parte, como forma de enfrentar suas dificuldades. Então, quando o profissional de saúde se mobiliza para perguntar a respeito disso, enfim, perguntar quais são suas crenças, se você tem frequenta alguma comunidade, se você realiza algum ritual religioso, como é que é isso para você, como é que isso interfere na sua saúde mental, cria-se até um processo empático muito maior. Então, isso aproxima, vincula mais ao profissional de saúde, você consegue valorizar essa dimensão com o paciente, então eu acho que é um pouco por aí. É por aí que se dá essa melhora, essa possibilidade de melhora, né? Mais do que com pessoas que não apresentem, não tenham tanto contato com essa dimensão. As pessoas religiosas, como você disse, em geral, são pessoas que apresentam mais esperança, são pessoas mais otimistas, são pessoas que têm uma rede de suporte mais fraterna, né, que se colocam à disposição para cuidar daquela pessoa. Então, acho que nesse sentido, realmente, elas tendem a melhorar mais. Eu acho que você comentou um ponto, cara, para mim que eu considerei muito interessante, você falou agora, né? De que dependendo da forma como a pessoa vive a espiritualidade, a religiosidade dela, ela possui um suporte, você fala de um suporte aí até afetivo mais intenso. E eu não poderia concordar mais. A minha impressão, o grande mal dos anos 2000, o grande mal do século, desse nosso século, será a solidão. Esse, para mim, é o grande diagnóstico que eu tenho, né? As pessoas viverão muito sós, porque por vários motivos.
E isso tem a ver com escolhas culturais, tem a ver com construções da vida profissional, da vida pessoal. Então, as pessoas vão vivendo vidas cada vez mais solitárias. Basta ver se você for tentar comprar um apartamento hoje. Dificilmente você vai conseguir achar um apartamento que cabe em 3 pessoas. Geralmente cabem 2 e uma de pé. Então, mostra uma virada cultural. E a religiosidade, a espiritualidade, como ela cria um circuito, né, de pessoas que partilham ali o mesmo núcleo da percepção do divino, eu acho que isso pode ser um recurso de enfrentamento. Né? Mas, apesar disso tudo que a gente está falando, e desse benefício que a gente vai encontrar, Maria José, que está acompanhando a gente, um abraço para você, Maria José. Ela comentou a questão da prevenção do suicídio também. Parece haver um papel da religiosidade na questão do suicídio, seja porque as religiões, de uma forma geral, possuem um código ético muito forte em relação ao suicídio, seja porque elas fornecem significado e propósito, né? Mas, aparentemente, se a espiritualidade e a religiosidade adentram no mundo da saúde mental com benefícios, por que ainda é tão tabu a abordagem desse ponto, a abordagem dessa esfera dentro das terapêuticas, nos diversos espaços de apoio psicológico? Nossa, acho que são diversas variáveis, diversos motivos. Eu acho que uma das questões aí é que talvez muitos profissionais não tenham isso muito bem resolvido para si mesmos. Então, não se conhecem muito nesse sentido, não tem uma proximidade com a religiosidade, não tem uma opinião formada a respeito de sua espiritualidade, simplesmente não pensam nisso para si próprios. Então, para abordar o outro é muito difícil. É muito problemático, assim. Então, eu acho que eu começaria por aí. Então, aí, enfim, como eu te disse, né, profissionais que não são religiosos, nem têm proximidade com essas questões espirituais, então, que tem essa dificuldade para identificar no próximo. Começaria por aí. A próxima seria porque eles ficam com medo de repente, extrapolar, assim, o escopo da profissão. Então, será que cabe a mim abordar isso? Mas eu sou médico, eu sou profissional da saúde. Será que não cabe a um religioso abordar isso? Será que eu vou ser a pessoa mais indicada para conversar sobre isso com o paciente? E aí delega para o líder religioso. Então, acho que esse medo de extrapolar. Eu acho que outra possibilidade seria a falta de formação, né? A gente tem falado sobre isso nos simpósios, nos nossos encontros, que falta formação profissional da saúde, falar sobre esse tema, como colher uma história espiritual, como fazer um encaminhamento após o paciente vir abordar questões religiosas. Eles simplesmente não sabem porque nunca tiveram contato com isso. Na graduação ou, enfim, cursos extracurriculares. Eu acho que a resistência vai por aí. Mas aí a gente pode ficar aqui horas falando. Durante muito tempo também, religiosidade, espiritualidade foi associado com alienação, né? Com um produtor de repente, delírios, né? De adoecimento, como fonte de adoecimento. Até hoje eu vejo algumas instituições, principalmente psiquiátricas, que não deixam entrar, por exemplo, o livro religioso. Por exemplo, o paciente, enfim, está adoecido, né? Está com sofrimento psíquico, mas apresenta uma necessidade espiritual, né? Gostaria de ter acesso à Bíblia para poder ler durante a internação, tudo, e a instituição barra. Não, mas aqui não dá para misturar esse tipo de coisa. É muito comum ainda. Você fez essa cara, eu também faço, mas ainda, qual que é a ameaça, né? Assim, é lógico, a gente precisa fazer uma avaliação. Será que naquele é o momento mais adequado? Será que o contato com esse material pode exacerbar o adoecimento? Mas o problema não é a religião em si, o problema é o adoecimento, né? Por exemplo, uma residente lá do hospital estava falando isso outro dia. Então, quer dizer que se o paciente está com delírio religioso... se o paciente está com delírio com a televisão, por exemplo, então você vai ter que tirar todos os televisores da enfermaria? Vai ter que acabar com toda... Né? Porque o problema é a televisão que está produzindo delírio.
Não, o problema não é a televisão, o problema é o adoecimento, né? Então, eu entendo, né, indo na mesma vertente, o problema não é a Bíblia, o problema não é a religião, né? Aquela pessoa está passando por uma fase de um desequilíbrio, mas é lógico, a gente vai tomar um cuidado se tiver um delírio nesse sentido, mas caso não haja, ou caso a pessoa já tenha melhorado, já tenha passado dessa fase, por que não proporcionar esse tipo de conforto para ela num momento de recuperação? Né? Sim. Isso pode ajudá-la. Caio, eu tenho uma pergunta que a Verusca trouxe, né? Como diferenciar um transtorno psiquiátrico de uma experiência espiritual? Eu queria divagar um pouco sobre isso, né? Eu acho que a principal distinção é o contexto, assim, estamos construindo uma coisa conjunta, mas acho que uma das principais distinções é, primeiro, em que contexto surge essa experiência espiritual, se ela faz ou não significado dentro do repertório da vida da pessoa, se ela é ou não ajustada à realidade social e dos comportamentos que essa pessoa previamente estabelecia, né? E se isso é uma experiência danosa ou não ao contexto, ao contexto social mais amplo daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa, ela, digamos assim, vamos pegar um exemplo numa tradição religiosa mais, por exemplo, no contexto mediúnico, né? Então, o camarada tem uma experiência mediúnica e, a partir daí, ele acredita que ele, de alguma maneira, serve como um intercâmbio, uma ponte para seres espirituais que se comunicam através dele. Considerar isso ou não um transtorno psiquiátrico ou considerar isso ou não uma experiência espiritual vai depender muito de como isso se comunica com a vida do camarada. Então, se ele tem uma espiritualidade aonde a experiência mediúnica faz sentido, aonde aquilo faz parte de um contexto maior, onde ele vive a experiência mediúnica dentro da normalidade do cotidiano dele, dentro de um contexto afetivo que a coisa se sustenta, tudo bem. Agora, por exemplo, o camarada que é digamos assim, não vive o mesmo contexto teológico, o mesmo contexto cosmológico, de repente começa a dizer que ele ouve espíritos que mandam ele trancar a esposa no quarto todo dia à noite e dormir na sala, sei lá, coisas do tipo. Quer dizer, claramente, uma coisa se dá de uma forma diferente da outra. Mais ou menos isso, cara? Sim. Eu até, sabendo que isso ia surgir hoje, eu separei aqui. Já existem autores, então, que estudaram, se debruçaram sobre isso e continuam estudando. É bastante complexo. Mas, por exemplo, o professor Alexander Moreira Almeida, lá de Juiz de Fora, e outros colegas, eles estabeleceram algumas diretrizes, né, que ajudam aí na avaliação dessa diferenciação. Várias você já falou, Felipe. Aqui tem outras aqui, ó, ausência de sofrimento psicológico, o indivíduo não se sente incomodado com a experiência vivida. Essa daqui eu acho importante, ó, a ausência de incapacitações sociais ou ocupacionais, então a pessoa continua funcional no seu cotidiano, não tem um prejuízo das relações, do trabalho, isso não prejudica as atividades do indivíduo. Né? Se prejudica, se tem muitos prejuízos, você pode desconfiar mais de uma doença mental. Tá? Sim. A experiência ela tem uma duração delimitada, então ela geralmente, aquilo como você falou, ela vai exercer, vai ter aquela atividade dentro do contexto cultural dela, não a qualquer momento, em qualquer lugar, o tempo todo. Né? Isso tem mais a ver com uma história de adoecimento mental também. A experiência espiritual ela é mais delimitada. Existe uma atitude de discernimento em relação à experiência, compatibilidade com alguma tradição religiosa. Por exemplo, recentemente a gente recebeu lá na Unifesp um paciente que estava com um delírio religioso e lá na comunidade religiosa dele foram os líderes que perceberam. Né? Então ele estava trazendo ali experiências, conteúdos que não condiziam com com as crenças ali, que eles compartilhavam, entendeu? Eles não compartilhavam do que ele estava trazendo. Então, os próprios líderes religiosos falaram, olha, isso daqui, acho que você adoeceu, né? Você está em desequilíbrio. E aí, até ajudaram a família a encaminhar para o tratamento.
E daí depois ele melhorou, voltou para a comunidade religiosa, foi muito legal. Controle sobre a experiência, isso é outra diretriz. O indivíduo é capaz de limitar a ocorrência de suas experiências no local. E essa também que eu acho muito bacana é que a experiência promove crescimento pessoal ao longo do tempo, né? E não o contrário, né? Não uma deteriorização da sua saúde mental. Pelo contrário, promove mais saúde mental. Né? Então, essas seriam algumas diretrizes. Tem vários estudos já, se vocês procurarem, né, no Google Acadêmico, por exemplo, nas bases de dados, já tem estudos sobre essa diferenciação. Mas isso é algo que... Essa é uma preocupação, cara, agora, quer dizer, indo para um âmbito mais religioso, isso é uma preocupação, inclusive, que alguns movimentos religiosos têm também. Então, por exemplo, quando a gente pega a própria Igreja Católica, na sua história, né, em vários momentos ela teve que se posicionar em relação ao comportamento de alguns místicos, né? Ou seja, pessoas que diziam ter uma experiência com alguma entidade espiritual e as lideranças eclesiais tinham que lidar com aquilo, discernindo se aquilo era algo, digamos assim, produtivo, era algo que de fato frutificava na vida da instituição ou não. Então, esse debate entre a mística e as psicopatologias, eu acho que é um debate que não é novo, né? Mas talvez agora a psiquiatria e a psicologia estejam contribuindo de alguma forma, como você disse aí, criando determinados parâmetros que permitam a gente diferenciar uma experiência espiritual, uma experiência mística, eu prefiro mais esse termo, do que propriamente uma psicopatologia que possa se manifestar com conteúdo religioso ou espiritual. Tá? Alguém me sobre essas diretrizes aqui, eu acho que o assunto não está encerrado, tá? Só queria lançar isso daqui. Eu acho que a gente precisa aprofundar nessa questão específica. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que não só aprofundar, mas também perceber o quanto isso atua na particularidade de cada caso, né? Isso eu acho que vale, de uma forma geral, também para os temas da espiritualidade. Às vezes a gente lê a coisa lá no guideline, no manual, tão bonitinha, tão bem escrita, e a gente chega na prática clínica, tenta inserir isso e fica ruim. E aí aquilo não funciona, não se organiza bem naquela realidade de prática, né? Então, esse é acho que esse é um dos desafios que a gente vive. Outro ponto, cara, que eu também acabei dando uma lida aí, é a questão da ansiedade. Então, eu acho que, volto a dizer, nós estamos criando gerações de pessoas solitárias e quase como uma consequência disso, pessoas ansiosas, né? 11% da população mundial, aproximadamente, né? Esses dados são dados gerais, né? São estimativas, de que 11% das pessoas sofrem, uma a cada 10 pessoas sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, elas têm algum tipo de ansiedade que prejudica o seu dia a dia, o seu cotidiano. Enquanto terapeuta ocupacional, cara, a terapia ocupacional, em parceria com a espiritualidade, consegue entrar nesse aspecto específico da saúde mental e contribuir de alguma forma? Sim, eu acho que assim, o profissional como sendo o terapeuta ocupacional como sendo profissional que atua diretamente no cotidiano das pessoas, né, eu acho que a gente pode contribuir no sentido de reorganizá-las em relação ao estilo de vida. Eu acho que o estilo de vida tem muito a ver com essa produção de ansiedade, o modo como a gente está encarando o nosso dia a dia é muito ansiogênico, o excesso de informação, enfim, essa situação atual que a gente está vivendo, a pandemia, são vários fatores. Eu acho que como terapeuta ocupacional a gente pode contribuir pensando em ações e reorganizando o cotidiano dessas pessoas de forma que a gente possa minimizar situações, atividades que sejam mais ansiogênicas e a gente possa introduzir um cotidiano mais saudável, né? Com práticas, com atividades que façam mais sentido, que tragam mais prazer. Eu acho que a gente pode contribuir por aí.
né, em relação a ações, em relação a cotidiano, organização de rotina, mais saudável, menos ansiogênica. Acho Isso que eu é, começaria por aí. isso é interessante, cara, você está falando em relação ao gerenciamento do cotidiano, porque essa é uma preocupação que, de alguma forma, perpassa a maior parte das religiões. Então, quando você pega, por exemplo, a religião judaica, por exemplo, os judeus eles entendem a religião de uma forma muito encarnada na vida prática cotidiana. Então, não há essa dicotomia neomoderna entre o mundo espiritual, religioso e o mundo prático da vida cotidiana, né? Então ele entende tudo de uma coisa, quer dizer, toda a minha vida ela está permeada pela presença do divino e o divino está no meu descanso, o divino está nas minhas leituras, o divino está nas minhas pausas meditativas, né? Então eu tenho a impressão, você há um pouquinho atrás usou a expressão assim, de que talvez assim, a quem ameaça a religião? Quer dizer, qual é a ameaça que a religião pode trazer? Né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho pensado muito assim, qual é o medo que as pessoas têm, profissionais de saúde, ou mesmo nós, de falar sobre religião e de trazer a religião e a espiritualidade, consequentemente, à tona e discutir. Quer dizer, aquela velha história, né? Política, futebol e religião não se discute. Nunca se discutiu tanto política, nunca se discutiu tanto futebol, mas não se discute mais religião. Quer dizer, virou uma coisa. Discutir, veja, não no sentido conflitivo, mas discutir no sentido construtivo de pôr as religiões em debate, naquilo que elas têm em comum, naquilo que elas têm de semelhante, naquilo que elas podem contribuir. Quer dizer, as religiões e os líderes religiosos e espirituais, eles foram afastados da discussão do que eles podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Eu não sei porquê, mas isso eu acho que é crescente, e na área da saúde de uma forma assim, enorme. Né? Mas você trouxe à tona o que eu vejo uma oportunidade. Você falou de que esses transtornos de ansiedade podem estar mais frequentes agora nessa época pandêmica, que é uma época de mais isolamento, que é uma época... O que você tem visto, Ká, como consequências diretas desse contexto pandêmico na saúde mental? Nossa, são várias coisas, né? A gente está participando, Felipe, de um programa lá na Unifesp, né, que se criou a partir, né, dessa demanda, que é de acolhimento aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente Covid. Então, a gente da saúde mental se colocou à disposição para acolher, para ouvir esses profissionais. Então, profissionais de saúde, profissionais de apoio do hospital, no caso do Hospital São Paulo, né? Da limpeza, farmácia, administrativa, enfim. A gente se colocou à disposição para, num número breve assim, de atendimentos, dar um suporte, né, de saúde mental. E a gente observa assim, várias situações, né? Essa questão do próprio dia a dia do profissional, então, que também está submetido a essa questão do isolamento, né? Sai para trabalhar, né? Mas também tem essa questão do afastamento da família, né? Porque o profissional de saúde tem muito medo de contaminar a família, de levar o vírus para casa, então se coloca distante, né? Dos familiares. Essa incerteza, medo do futuro, a situação aumentando ainda, né? A gente está ainda numa curva ascendente, então cada vez mais o hospital está cheio, vão chegando pacientes, famílias inteiras internadas, essa questão da angústia, né, em relação a eu não posso promover tudo que o paciente necessita, então o paciente quer ter contato com a família, como é que eu faço para o paciente ter contato com a família? Muitas vezes os hospitais não têm tantos recursos assim, então são uma série de coisas aí que vão afetando mesmo a saúde mental, né? E vai produzindo principalmente, o que a gente observa, mais sintomas de ansiedade e depressão, né? Tanto das pessoas aí que estão atuando na linha de frente, né? Que é a população que eu estou mais próxima,
quanto às pessoas que estão em casa, né, de quarentena, né, a população geral. Então, o que a gente vê mais é uma piora nesse sentido. E a gente fica com muito receio e estamos tentando, de todas as formas, ficar muito atentos a essa questão do suicídio, né? Que pode aumentar muito né, tentativas, enfim, podem aumentar muito nesse contexto todo aí que a gente descreveu. Então, a gente fica pensando em oferecer ações, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Quer dizer, quais são essas... o que os profissionais que estão relacionados à saúde mental podem contribuir? Quer dizer, quais são as pistas que os profissionais de saúde mental, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, quais são as dicas, né? Quer dizer, quais são as ferramentas que eles podem dar para melhoria assim, do nosso cotidiano, da nossa forma de lidar com a espiritualidade, com o contexto da pandemia? Uhum. Bom, eu vou falar, Felipe, aí eu vou falar um pouco mais do que eu tenho afinidade, né? Escutando essas pessoas, né? Como a gente está aí para ouvi-las, muitas dessas pessoas dizem para a gente que estão se enfrentando isso através da sua espiritualidade e da sua religiosidade. E aí eu procuro valorizar isso, inclusive incentivar. Várias pessoas que eu já atendi me falaram isso, que buscam fortalecimento na sua fé, têm intensificado as atividades espirituais, né? Porque, apesar de não poderem estar presentes nas suas comunidades religiosas, mas têm se organizado em fazer encontros online com a sua comunidade, têm feito mais orações, evangelho em casa, inclusive para poder, né, passar por essa fase, estão fazendo mais do que antes, estão intensificando. E aí eu acredito que isso é algo que pode ajudar muito, realmente, né? Nesse gerenciamento aí do estresse, né, que a gente está passando. Lá na Unifesp também, a gente fez um projeto de meditação. A gente está oferecendo oficinas de meditação para os colaboradores lá do CAISM, onde eu trabalho, né, que é onde fica o departamento de psiquiatria. Aí uma forma, a gente está oferecendo práticas contemplativas, né, que, enfim, vêm das tradições religiosas, mas não necessariamente estão ligadas a uma religião específica. É mais uma espiritualidade não religiosa, como a gente fala, né? Mas são práticas, assim, que tentam proporcionar um momento de você estar mais atento ao presente, de você ter um pouco mais de tranquilidade, desfrutar de um pouco mais de tranquilidade, estar mais atento ao corpo, né? A sua saúde física e a saúde mental, porque a gente sabe, enfim, quando a saúde mental é fortemente afetada, isso também afeta o corpo físico, né? Pode afetar inclusive a imunidade, né, que é algo que a gente quer preservar nesse momento. Então, a gente também tem oferecido esse tipo de atividade para os profissionais de saúde e para os outros profissionais de apoio também, não só os de saúde, né? Então, aí, são formas que a gente tem buscado para passar por esse problema, né, para enfrentar esse desafio. E eu vejo, eu vejo agora que falando dessas práticas espirituais, né, a gente vê uma crescente do número de estudos mostrando o papel da oração, né, o papel das práticas religiosas e espirituais, através de mantras ou através de práticas meditativas, através de experiências de conexão com o sagrado, com o divino, uma modificação propriamente da neurobioquímica cerebral, né? Então, assim, uma modificação da maneira como o nosso cérebro reage a determinados estímulos, né? Inclusive, tem dados mostrando que práticas meditativas, elas modulam o parasimpático e faz com que os pacientes tenham menos nível de estresse, menos nível de liberação de corticoides diante de situações aflitivas, né? E isso parece ser uma tradição milenar ao longo das religiões, né? Então, você vê que as religiões, de uma forma geral, elas incentivam e alimentam essas práticas para que, de alguma maneira, a pessoa se mantenha persistentemente conectada ao divino e, nessa conexão, ela, de fato, se fortaleça e persista, né, com
bem-estar espiritual, com fé, com esperança, enfim, com sentimentos que o conectem com o sagrado, né? Você fez parte, ou faz parte, né, do ProSer, né, que é um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade do Instituto de Psiquiatria da USP, que para mim é um dos grandes movimentos de vanguarda nessa área, né? E uma das várias oportunidades que eu tive de ver esse tema sendo discutido com seriedade foi dentro do ProSer, nos cursos que são feitos lá, né? E eu queria te perguntar isso. Como é que você vê a influência de práticas ritualizadas, ou seja, cotidianas, já que a gente está falando de cotidianização, né, de práticas cotidianas de oração e de meditação como instrumentos de enfrentamento, não só na pandemia, mas de uma forma geral em saúde mental? Eu acho que a tendência das pessoas, Felipe, quando elas tendem se apegar mais a isso quando estão enfrentando uma situação muito desafiadora. Uhum. Muitas pessoas, né, e eu vejo isso agora, né, atualmente, as pessoas que nem eram tão religiosas assim se apegando como se fosse uma tábua de salvação, né, para esse momento e fazendo orações juntas enfim, estando mais em contato com isso, mas quando a situação acalma, as pessoas tendem a dar uma dispersada, né? Então, eu acho que o importante é justamente ela estar em contato com isso cotidianamente, né? É isso que a gente procura incentivar, estimular, enfim, que as suas atividades espirituais, religiosas, aquilo que traz sentido, seja vivenciado rotineiramente. Eu acho que é isso que traz mais saúde mental. Agora, se você se apega a isso apenas em situações extremamente angustiantes, oferece uma ajuda, mas vai um pouco mais por essa questão, às vezes, meio do desespero, sabe? Eu estou desesperada, eu preciso disso como um alívio imediato. Sim. Né? Talvez eu não estou me recordando de nenhum estudo que verificou essa diferença, mas as pessoas que fazem isso rotineiramente, creio que têm uma saúde mental muito, muito melhor, né? Do que as que fazem isso ocasionalmente ou numa situação como essa que estamos vivenciando, por exemplo. Porque o risco que se corre, cara, olhando agora do ponto de vista teológico disso, é a instrumentalização do sagrado, né? Nós falamos isso aqui em algumas lives no passado, que é onde eu quero, na verdade, não num ato de fé, não num ato de adensamento na vida espiritual, mergulhar na natureza do divino e receber dela, conforme a natureza dela, mas, pelo contrário, eu quero que o divino venha de encontro às minhas necessidades, às minhas demandas, sejam elas válidas ou não, na hora que eu quero, no contexto que eu quero. E se isso não acontecer, o divino não é bom, eu troco de divino. Né? Então, essa instrumentalização da fé é um fenômeno muito, muito evidente no dia a dia, no cotidiano que nós estamos vivendo, e não só, né, mas no contexto pós-moderno de uma forma geral. O André fez uma pergunta que eu achei bacana. Quando a espiritualidade barra religiosidade, então sempre que vocês verem que alguém digitou isso, é um iniciado no tema, viu? Porque essa é uma sigla bem própria de quem estuda isso. Quando a espiritualidade barra religiosidade deixa de ser um fator de proteção e torna-se um dos aspectos de adoecimento, como, por exemplo, a culpa. Quais estratégias são possíveis adotar? Cá. Nossa, interessante, né? Porque eu acho que isso é um processo longo psicoterapêutico, né? Se a gente for pensar, você estava falando, e eu acho que cabe um pouco nessa pergunta, né? Eu estava lembrando dos modelos de coping que aquele autor, pesquisador, o Pargament, né, ele estudou e ele, enfim, ele detalhou. A gente tem o tipo de coping positivo e o coping religioso positivo e o coping religioso negativo. O coping religioso positivo seria quando a pessoa
utiliza a religiosidade e espiritualidade para enfrentar seus problemas e tem um resultado positivo a partir daquilo, e tem o coping negativo, que é quando a espiritualidade é fonte de estresse, né? Mais prejudica. Promove culpa, ou a pessoa, na verdade, tenta fazer barganhas com Deus, né? Como você tinha falado, olha, eu vou fazer um pedido aqui, mas é bom logo que você resolva para mim, né? A pessoa delega ali para Deus, ó, resolva aí para mim, não vou tomar os cuidados que eu preciso aqui, não vou fazer minha parte, Deus, eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu acho que o trabalho que a gente teria que fazer a longo prazo, aí acho que é um trabalho psicoterapêutico, integrado à questão da religiosidade e espiritualidade, é você transformar o coping negativo num coping positivo, né? Estreitar mais essa relação com Deus, com o divino, com as suas crenças e transformando um pouco essa experiência. Mas acho que isso é um longo processo. Tem vários autores, por exemplo, Koenig, recentemente, ele lançou alguns artigos sobre uma terapia. Agora eu não vou saber direito qual que é a sigla, né, qual que é o nome, mas é uma terapia comportamental baseada na religiosidade. Então, ele faz todo um treinamento com psicólogos, psicoterapeutas, e a pessoa, vamos supor, ela é centrada na pessoa. Então, se a pessoa é católica, ou se a pessoa é muçulmana, ou se ela é hindu, o profissional ele já recebe uma cartilha que vai ter instruções a respeito das crenças, das práticas da religião daquele paciente, e ela vai ajudá-la aí dentro da fé da pessoa a poder ressignificar e poder, enfim, superar essas dificuldades. Eu acho que é bem centrada mesmo em algumas religiões, assim. Eu acho que é um processo interessante, por exemplo. É bem direcionado, porque ele fala a língua da pessoa, né? Fala dentro de um contexto que ela possa entender, que ela possa compreender, que faça sentido para ela. Então, acho que essa é uma das formas, por exemplo. André, acho que assim, participando um pouco desse debate, isso é menos frequente do que a gente imagina, pelo menos com base em levantamentos, que é bem mais frequente o contrário, que o coping, o enfrentamento seja positivo, a partir de recursos de espiritualidade e religiosidade, do que o contrário, de que o enfrentamento seja negativo a partir das experiências religiosas e espirituais, né? Quase sempre, e agora, quando ocorre um enfrentamento negativo, quase sempre ele está relacionado a uma má percepção da estrutura da própria religiosidade, né? Porque as religiões, de uma forma geral, elas se estruturam através de percepções do divino que prezem pela verdade, pelo bem e pelo belo. A gente já falou disso aqui recentemente, quando a gente discutiu o Tao, um código, digamos assim, dourado, que permeia, de alguma maneira, vários caminhos de espiritualidade. Então, Deus, ou o divino, nas religiões, na maior parte das vezes, é estruturado nesse tripé, da verdade, do belo e do bem. Então, a codificação dessa experiência espiritual, quase sempre ela se dá através dessas vertentes. E quando o camarada desenvolve, por exemplo, uma percepção de culpa diante de um certo mandamento, ou de uma certa legislação, ou de um certo preceito religioso, ele vai ter que lembrar que a maior parte das religiões, ao mesmo tempo em que elas possuem estruturas legislativas do comportamento, elas também possuem estruturas expiatórias. Então, você pega, por exemplo, o judaísmo tem uma estrutura expiatória, uma estrutura de... O catolicismo tem uma estrutura de penitência muito bem organizada, né? Os próprios mesmo os cristãos da Reforma Protestante possuem estruturas de penitência próprias. Então, existem ao longo das religiões estruturas de penitência para realização e para retirada do sentimento de culpa, né? Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes, eu vejo isso muito em alguns comentaristas de espiritualidade, dá a impressão de que a religião ela é um gerador de culpa, né? Ela é uma mãe severa batendo nos seus filhos com uma varinha, né? E gerando culpa. Quando na maior parte das vezes
essas culpas nascem justamente de uma percepção inadequada do indivíduo do seu próprio sistema de crenças. E aí, André, dependendo do quão profundo for isso, você dificilmente vai conseguir lidar com isso fora do âmbito espiritual e da linguagem própria que a Camila comentou. Quer dizer, fora de um processo terapêutico que traga à tona aqueles preceitos que geraram o sistema de culpa. Então, você vai ter que trazer o padre, vai ter que trazer o pastor, vai ter que trazer o capelão, ou a linguagem deles para o processo terapêutico, porque senão você não vai conseguir desfazer esses nós, né? E eu dou um exemplo clássico. Assim, a maior parte das nossas capelanias, elas são ou evangélicas ou católicas, de uma forma geral, são denominacionais, né? Existem alguns impactos da espiritualidade na vida dos indivíduos, por exemplo, de uma pessoa espírita, que pode ser que um pastor não esteja habilitado para recuperar essa dimensão do significado, porque eles não partilham de uma visão cosmológica em comum. Esses são alguns dos casos onde a assistência espiritual ela tem que se especializar e se aprofundar num contexto mais religioso, propriamente. Quer dizer, essa é a minha impressão. Não sei se a Cá tem a mesma percepção. Sim, e eu acho que enquanto você estava falando, também estava pensando em outros conflitos que a gente vivencia, por exemplo, na área de saúde mental. Você falou dessa questão do equívoco, né, que algumas pessoas têm em relação ao seu sistema de crenças, às suas doutrinas, enfim. Vejo muitos pacientes que chegam para um tratamento psiquiátrico de saúde mental e falam, por exemplo, não vou tomar medicação porque minha religião não permite, né? Isso é uma das coisas que a gente mais ouve. Não vou tomar medicação, eu tenho que me curar de outras formas, Deus vai me curar, né? Por aí. E aí, eu, como já tenho essa visão, né, mais ligada à religiosidade e espiritualidade, eu tento trazer, né, o líder religioso para tentar esclarecer isso realmente. É isso que está acontecendo? É verdade isso? Né? É nisso que essa religião acredita? E muitas vezes eu chamei o líder religioso para ser mais um parceiro aí nessa conversa, né, com o paciente, e eles esclarecem a gente. Eles falam, não, a gente não é isso que a gente coloca. Né? E aí tem a oportunidade de esclarecer a pessoa, de apoiá-la, inclusive ajudá-la na adesão ao tratamento. Né? Então, fazer alguns esclarecimentos. As pessoas muitas vezes estão equivocadas a respeito de algumas coisas, né? Do seu sistema de crenças. Então... E isso não raramente a gente vê, infelizmente, em algumas lideranças religiosas. Por exemplo, recentemente eu ouvi a seguinte frase de um camarada. Disse o seguinte: o cristão não pode ter depressão. Isso é uma frase terrível. Isso é uma frase terrível, né? Ela é terrível. Medicamente, ela é uma frase terrível, porque ela pega a depressão apenas num aspecto, digamos assim, apenas no aspecto da mente, né? E tira o componente bioquímico que às vezes está incluído na depressão. A depressão ela tem uma fisiopatologia complexa, mas ela tem em alguns casos, né, um componente bioquímico mesmo. Se você não dá remédio para o cara, se você não repõe serotonina, se você não reorganiza o sistema serotoninérgico dele, não melhora, não adianta. O cara pode ser o cara mais religioso do mundo, né? E do âmbito de vista teológico, também cria um conflito enorme, porque o cara fala assim, pô, mas eu estou deprimido, então eu não sou um bom cristão. E aí, de repente, ele está acuado nos dois aspectos da vida dele. Quer dizer, ele não é nem um bom cristão, nem um cara saudável. Quer dizer, qual é a saída que tem para esse cara, né? Quando, na verdade, é observar que a religiosidade, ou nesse caso particularmente o cristianismo, pode e deve fornecer ferramentas para que o indivíduo supere a fragilidade da sua própria natureza, né? Inclusive naquilo que tange a depressão. Mas que sim, você pode ser cristão, você pode ser espírita, você pode ser muçulmano, você pode ser budista, você pode ser um monge budista deprimido. Quer dizer, puxa, um monge budista deprimido pode ser um monge budista deprimido, né? E você vai precisar de um suporte em saúde mental, né? Eu me lembro uma vez, um colega comentando
numa internação de um paciente, ele falou assim para mim, Felipe, eu saí do quarto de um padre agora, nossa, ele tem um astral muito ruim para ser padre. Eu falei, mas o que significa isso? Quer dizer, só porque ele é padre ele tinha que ter um astral bom? Explica melhor isso, né? Então, existem esses certos tabus que não ajudam em nenhum dos âmbitos, né? Não ajudam nem no âmbito da saúde mental, né? Nem no âmbito da espiritualidade. Quando você condiciona a saúde mental, há uma experiência religiosa verdadeira. Então, se eu não tenho experiência religiosa verdadeira, um dos sinais de que isso está acontecendo é que eu tenho algum quadro de depressão. Então, eu acho que isso não contribui nunca, eu acho, que para o debate, né? Não sei se isso é uma coisa tão presente na sua prática cotidiana desses pacientes. Isso é comum, você vê? Esse sentimento de não completude, quer dizer, eu não vivo a minha espiritualidade, logo eu adoeço, eu sou ansioso, sou depressivo. Já vi algumas vezes, já. Também, como você disse, já atendi algumas pessoas que eram líderes religiosos e que adoeceram, por exemplo. Né? E como era difícil para eles compartilharem com a gente aquela experiência de adoecimento, porque sentiam que tinham fracassado, né? Sentiam a doença, o adoecimento mental como um fracasso. E aí eu lembro quando eu estava mais presente no ProSer, né? Que assim, eu ainda colaboro com o ProSer, mas eu não consigo estar tão assídua lá, né? Mas a gente fazia a coleta da história espiritual com os pacientes, e eu lembro uma vez, foi muito marcante para mim, a gente foi entrevistar um pastor de uma comunidade evangélica, né, que ele estava internado, e ele tinha tentado suicídio. Foi muito difícil a conversa com ele, porque ele não conseguiu trazer para a gente que ele tinha, né, tentado suicídio. Foi uma situação muito extrema, né? De muito sofrimento para ele, que produziu muita culpa. E, assim, foi uma das conversas mais difíceis que nós tivemos, né? Foi com esse líder religioso. Ele não podia se permitir mostrar sua fragilidade, sua vulnerabilidade, que todos nós temos, né? Todo ser humano. Então, estava muito difícil de cuidar dele. Inclusive, ele estava com muita vergonha de a gente poder acessar, por exemplo, a comunidade religiosa dele para que o ajudasse nesse momento. Porque ele está acostumado a ser um provedor de cuidados e não um recebedor de cuidados, né? Então, é o adoecimento de quem cuida, né? Sim. Foi bem difícil mesmo, mas... E, infelizmente, eu não pude acompanhar o caso depois, né? Porque foi uma abordagem pontual. Mas isso é frequente na nossa prática. Certo. Cá, o tempo voa, já estamos completando aí o tempo do nosso debate. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Queria que você deixasse uma mensagem, deixasse uma dica aí de como as pessoas podem experimentar a sua espiritualidade, a sua religiosidade como um recurso para uma saúde mental mais plena. Não necessariamente para quem esteja doente ou não, simplesmente como um exercício de melhora da qualidade de vida. Então, acho que estar em contato com aquilo que faz sentido para a gente, seja espiritual ou não, isso é promotor de saúde, né? Então, o que faz sentido para a sua vida hoje em dia, né? E procurar estar em contato com isso, seja sua crença religiosa, suas práticas, estar em contato com o seu grupo, aquele que te fortalece, tá ligado com uma prática corporal, com uma prática meditativa, contemplativa, enfim. Mas que você possa, agora eu vou falar como terapeuta ocupacional, preencher seu cotidiano, né? Isso possa fazer parte do seu cotidiano, né? Rotineiramente. Como um exercício, como se fosse uma medicação que seja, né? Mas trazer mais sentido para o dia a dia. Né? E a gente sabe que a espiritualidade traz muito sentido
para muitas pessoas, né? Dá um sentido, um propósito, ainda mais na situação que nós estamos vivenciando. Intensifique um pouco mais essas atividades, para que elas possam realmente te ajudar a passar por isso, te trazer momentos, né, pontos de paz no seu cotidiano, momentos de tranquilidade, momentos de preenchimento. Então, eu sugiro isso, que as pessoas fiquem mais atentas para essas atividades que tragam prazer e propósito cotidianamente. Cá, queria agradecer muito sua presença hoje, agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando a gente ao longo desses domingos, né? Alguns com uma perseverança religiosa, sejam muito bem-vindos, né? Então, convido vocês, domingo que vem nós vamos estar aqui de novo, com algum convidado. Nós vamos passar agora por uma série de domingos com convidados do Instituto Espiritualidade e Saúde. Convido vocês a entrarem no site, né, institutoes.com.br. Lá tem alguns cursos, alguns artigos, né, que eu e a Cá escrevemos, contribuindo para esse debate. Tem cursos para profissionais de saúde que queiram se aprofundar na discussão desses temas, né? E voltem sempre, domingo que vem nós vamos estar aqui para falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre um outro aspecto, e nós nos vemos. Muito obrigado a todos, um bom domingo. Cá, brigadão, a gente se vê Obrigada pelo convite. nessa revisão eterna do tratado. Isso. Vamos lá, força. Boa Fica com semana. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.